Teste de som. Teste de som. Teste de som. Teste de som. Fala, Teste de som. fala. 1, 2, teste de 1, 2, som. 3, 4, 5, 1, 2, 6. 3, 4. Teste de som. 1, 2, 3, 4. Teste de som. Nossa, interessante. Teste de som. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Teste de som. E aí, tá pronto? Ainda? Que isso, Matheus? Não conhecia aqui não? Que isso, Matheus? Isso é um case aqui, né? Ok. Deixa eu... É bom, né? Apresentação. O Vitor... Bota o monte aqui, né?
Fechar é só falar no próximo evento já vai ter ligação aberta. Fechando daqui para dar uma suíça. Eu tenho que a gente vai mandar e-mail. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Se vocês puderem ir sentando, a gente ir começando. Sim. Já começar daqui a pouco. Tá com passador? Tá com passador aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou tentar aqui me acostumar com esse palco aqui. Não sei para quem eu olho, mas isso me perdoa se eu ficar de costas para alguém. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Fábio Sendão. Eu sou advogado, mas eu sou um advogado muito diferente. Sou um advogado legal. Tem mais algum advogado aí? Brincadeira, pessoal. Mas eu tenho um escritório, junto com o Paulo aqui, também que vai se apresentar daqui a pouco. Já viu? Já estava de costas para a câmera. Eu tenho escritório de advocacia voltado para startups, então a gente faz atendimento para startups. Também sou empreendedor, tenho alguns negócios, participação em alguns negócios. Então a gente não atende só startups, mas como outros players do ecossistema de inovação em geral. Então fundos, aceleradores, investidores, que ajudam com toda a parte jurídica para esse ecossistema. E aí eu vou primeiro não me desculpar pelo atraso, que na verdade foi proposital, porque um dos objetivos desse evento é realmente promover a conexão. A gente sente falta aqui em vários lugares, como eu vou explicar daqui a pouco, mas a gente sente falta aqui nos eventos que promovam a conexão, né? A gente chega no evento, tem muito conteúdo, assiste uma palestra e vai embora. Então a ideia é que a gente realmente conectar pessoas aqui, e essa conexão a gente sabe que acaba promovendo negócio, promovendo ainda mais o crescimento do ecossistema. Então só contar uma história um pouco do Startup Huddle. O Startup Huddle tem realmente o objetivo de Huddle, né, de se juntar. A ideia é a gente fazer conexões, a gente engajar as pessoas, promover a troca. No ano passado eu estive num programa que até a Juliana que está aqui também participou, que é o Young Leaders of America,
É um programa do Departamento de Estado americano, onde ele seleciona 250 empreendedores da América Latina e do Caribe para ficar um mês em contato com um negócio similar ao seu nos Estados Unidos. E aí, durante a minha passagem por lá, eu conheci empreendedores, conheci um evento como esse, como o Startup Huddle, eu conheci a pessoa que organizava lá em Dallas, e eu falei, pô, legal, vou tentar levar essa iniciativa para o Rio de Janeiro. Não tinha nenhum capítulo no Brasil, então vocês estão presenciando aqui o lançamento do primeiro capítulo do Brasil. E a ideia é a gente fazer a mesma coisa que fazem lá, que eu vi funcionando na comunidade lá, que é essa troca, são startups interagindo com a comunidade, um evento para a comunidade, onde elas podem ouvir feedback, onde as pessoas podem se conectar. E aí eu falei, vou levar isso para o Rio também. Então essa é a ideia do Startup Huddle, por isso que a gente abre sempre com uma parte de networking bem extensa, para a gente realmente conhecer novas pessoas. Traz para um fórum aqui de debate, onde a gente vai botar as startups para se apresentarem e sabatinar um pouco elas, porque eu acho que esse é o objetivo também, ajudar elas um pouco, a gente ver o que tem sido feito, a gente captar um pouco isso também e ver como a gente pode desenvolver os nossos negócios. E aí, aqui no Rio, como a gente sabe, a fábrica até se posicionando como um player que está ajudando a mudar um pouco isso, a gente tem um pouco uma carência em relação a eventos como esse, ao ecossistema como um todo, a gente acabou que ficou um pouco para trás em relação aos estados que a gente conhece. São Paulo, Santa Catarina, se a gente for falar Minas, a gente sabe que a gente carece um pouco de eventos como esse, carece de iniciativas bacanas, carece muitas vezes de capital também, mas eu acho que a gente pode mudar um pouco o cenário. Então, o nosso objetivo é realmente trazer isso para o Rio de Janeiro também. E aí, pessoal, o nosso time sou eu, o Fábio, que já me apresentei, o Paulo Mendes, que está ali, que é meu sócio também no escritório, e o Matheus Costa, que é sócio da Huddle, uma empresa de desenvolvimento de software, e também fundador do Encontro Empreendedor. Alguém já foi no Encontro Empreendedor aí? Tem alguns fãs aí. Então ele também é um cara super engajado aqui da comunidade carioca, que promove o Encontro Empreendedor. E é esse time aí que a gente está promovendo o Startup Huddle. Quer se juntar a gente, quer ver como pode ajudar? Fala com a gente no final, manda um e-mail, a gente precisa de mão também, a gente tem nossos próprios negócios, tem as nossas iniciativas. E isso é o que a gente faz porque a gente realmente acha legal para a comunidade, mas a gente também sempre vai precisar de ajuda. Então vem conversar com a gente, que é sempre bem-vindo. E aí, primeiro eu vou passar a palavra aqui, antes de a gente começar o nosso evento, o Matheus vai falar um pouco da dinâmica também, e o Paulo depois vai falar alguma coisa pra gente. Eu vou chamar o Léo Filardi, que é um cara sensacional, que eu já conheço há algum tempo aí do ecossistema, para falar um pouco da fábrica, que já agradeço novamente por estar recebendo esse primeiro evento nosso. Então, obrigado, Léo, obrigado, Alexandre, que eu não sei se está por aí, o Alexandre Caruso também, deve estar resolvendo algum outro pepino. Mas obrigado à fábrica em geral, vou passar a palavra para ele falar um pouquinho sobre a fábrica para a gente seguir com o evento. Obrigado. Eu vou dar uma dica. Aqui geralmente é o melhor lugar. Aqui você consegue olhar para cá, só precisa virar pouco. Eu confesso que no meio realmente você fica meio perdido aqui, mas se acostuma. Bom, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou o Leonardo Filardi. Eu atualmente na fábrica eu sou responsável pelos programas de inovação. Né? A gente hoje tem alguns clientes aí que estão com a gente trabalhando os seus programas de inovação. Nós trabalhamos com aceleração corporativa. Nosso negócio principal, nosso modelo principal é trazer grandes empresas para também esse ecossistema de startups, né? Fortalecer o ecossistema de startups. Hoje nós temos a Shell, a Allianz, recentemente a Ipiranga, entrando no time aí de clientes da fábrica. A gente tem a Tishman, que é a dona desse prédio onde vocês estão, a Tia Von Ha, Sistac, ou seja, algumas das empresas que já são clientes da fábrica. A fábrica veio de Portugal, né? Nós nascemos em Portugal em 2012 e chegamos no Brasil meados de 2017 e estamos nesse espaço aqui desde o final do ano passado. Para quem ainda não veio, esse é um espaço que foi feito para a comunidade, né, de empreendedores do Rio de Janeiro. A gente acredita muito na cidade, no potencial da cidade, apesar de muitos dizerem o contrário. Não só porque nós somos cariocas, mas também porque a gente acha que o Rio de Janeiro hoje é uma grande terra em branco. Então, para quem é investidor vai entender muito bem o que eu estou falando, porque é nas grandes crises que surgem as grandes oportunidades, e a fábrica hoje é uma oportunidade que surgiu dentro da crise, né? A gente veio para o Brasil, para o Rio, ainda com o Estado, né, totalmente falido, e a gente está vendo essa transição e a gente conta com todos que venham para o nosso espaço para dar esse suporte nessa transição. Então fiquem à vontade, sintam-se em casa. O Alexandre Caruso apareceu, foi o Alexandre que recebeu muitos de vocês. Ele é o nosso gerente da comunidade aqui, o Community Manager, bonito, né? E ele cuida de vocês. Então, quem vem nos visita, quem
quer, de alguma forma, se aproximar do nosso ecossistema. Bem-vindo, Fábio. Parabéns aí pela iniciativa também. Obrigado, gente. Obrigado, Leão. Obrigado, Fábio. Obrigado, Alexandre. Vou falar também um pouco dos outros parceiros que a gente tem. E aí, já falamos da fábrica, o escritório já falei um pouquinho que a gente faz também, que é o escritório junto com os sócios, junto com o Paulo, tem mais outros sócios. E o Ordev, que é a empresa de tecnologia do Matheus, que está ali também. Encontro Empreendedor, já falei. A Alta Books está com vários livros de empreendedorismo expostos ali na frente, então quem quiser, tiver interesse também, ver os livros lá, está com alguns descontos para quem está presente no evento. A gente tem a Drummond Assessoria de Comunicação, que está ajudando na nossa comunicação, no marketing, na divulgação do evento. E a E-Gca, que está fazendo stream, então a gente está ao vivo aí. Um dos objetivos desse evento é também sempre fazer a transmissão ao vivo para quem não pôde vir. Então a ideia é essa, a gente sempre fazer o spread do conhecimento mesmo, do que está sendo promovido aqui, continuar na internet. Então, basicamente, esses são os nossos apoiadores. No final, o Matheus e o Paulo vai falar sobre quem tem interesse também em ser apoiador ou ter a sua marca exposta ou ajudar de alguma forma a gente. E aí, como funciona o Startup Huddle? Agora eu vou chamar o Matheus para falar um pouco sobre como funciona o Startup Huddle. E agradeço, pessoal. Espero que vocês gostem do evento. E aí, gente, tudo bem? Cadê o passador, Fábio? Deixa eu ser o passador aqui. Primeiro que bom, a gente acabou de receber um deputado estadual, né? Orgulhões aí pra gente. Então, gente, primeiramente, bom dia, né? Um prazer estar aqui com vocês tão cedo. A gente deu uma madrugada aí para conseguir fazer o evento funcionar direitinho. E aí, o que eu vim falar aqui, né? Eu vim falar como é que vai funcionar a dinâmica um pouquinho com vocês, principalmente para a gente conseguir incentivar para que o evento aconteça da maneira como ele deve acontecer. Então, como funciona o Startup Huddle? A gente começa com o speech dos empreendedores aí durante 6 minutos, né? Hoje a gente tem 2 convidados, a Juliana, salve os palmas aí para a Juliana. Tem também aqui o Vitor Piranda do Clube Orgânico. Os 2 serão colocados aqui no meio dessa arena, né? E vocês aqui, os leões, vão estar em volta observando um pouquinho do que eles têm a passar para vocês. E a ideia é muito simples, né? É que eles consigam compartilhar um pouquinho da trajetória deles, empreendedora, um pouquinho dos desafios que eles enfrentaram aí com as próprias startups. E dali, vocês... Pô, eu tô meio nervoso com esse negócio de ficar girando aqui. Não tô acostumado com isso, não. E aí a ideia é que com isso, vocês consigam contribuir um pouquinho. Eu acho que eles já estão mais do que acostumados a tomar porrada aí de investidor, né? Os caras já foram investidos, já passaram por isso. Mas a ideia mesmo é que a gente consiga fazer com que o ecossistema absorva um pouco dos insights da trajetória deles. Essa que é a ideia. E isso vai acontecer durante 20 minutos. Logo que eles apresentarem, né, nesses 6 minutos iniciais, a gente vai pegar aquele microfone muito maneiro que a gente pegou ali da fábrica, que é um microfone. E vai começar a jogar pro alto aí para vocês fazerem perguntas e começarem a gerar um pouco de interação dentro da arena aqui com eles. E aí, só para que vocês tenham um pouquinho da noção, né, de como é que está dividido o público aqui hoje. Esses aqui foram os inscritos hoje aqui no evento. Então a gente tem uma maioria que se identificou aí como startup. Tem uma galera que também se colocou como empresa, né? Empresa, a gente pode estar falando de empresas maiores, enfim. Tem uma galera aí também, uma galera ali, 2%, né, de investidores. Quem é a galera que veio de investidor? Tem alguém aí agora? Investidor? Não tá com coragem, né? Eu ia sentar do lado desse cara agora. Mentores, profissionais de mercado, isso é bem legal. A gente teve um pessoal com um background bem diferente aí para compartilhar e poder instigar um pouquinho, né, a gente a falar, mas o que a gente tem ali? Enfim, a gente tem os curiosos também. Os curiosos são quem se colocou como curioso aqui? Tem curioso aqui? Olha lá. Tem sempre os curiosos. Sai daqui empreendendo já. É sempre assim. E aí, só pra gente, antes de começar, né? Às vezes a gente vem para esses eventos, a gente tenta incentivar o máximo possível o networking, só que às vezes não funciona tão bem como a gente gostaria. Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade de se conectar, enfim. Então a gente vai fazer uma dinâmica legal, todo mundo abre o LinkedIn aí um pouquinho, o pessoal que já conhece, já até dá aquele sorrisinho, pô, de novo esse negócio. Liga o Bluetooth, liga o LinkedIn.
estou começando a sentir mais à vontade aqui, já estou andando um pouquinho mais. E ali, quando você abrir o liquidinho lá embaixo, onde aparece aquela galera que fica te adicionando, né, os bonequinhos lá embaixo, clicou lá embaixo, vai aparecer uma opção lá em cima que é um radarzinho, né, para encontrar as pessoas próximas de você. Todo mundo achou aí? Alguém teve dificuldade? Quem não achou, pede para o amiguinho do lado. Só quem tem um aplicativo. Só quem tem um aplicativo. E aí vai começar a bombar de gente na tua tela aí, cara. Sai adicionando todo mundo. Vai adicionando todo mundo. Adicionando uma galera. A ideia é essa mesmo, a gente ganhar novas conexões. Depois, com calma, a gente vai vendo quem foi adicionado à rede, se der tempo. Quem tiver alguma dúvida, quiser também se aproximar aí do evento, pode procurar por mim, pelo Fábio, pelo Paulo. De preferência para patrocinar. A gente agradece. E vamos aí ao que interessa, gente. A gente vai começar agora com a Juliana da Workday, tá? A Ju, a gente acompanha um pouquinho a Ju já há algum tempo. E toda a Workday, o Patrick também, eles trouxeram até mais um funcionário novo, né? Funcionário novo? Os caras já estão contratando, vocês estão vendo que o negócio está rodando, né? E a ideia um pouquinho do Startup Huddle é essa, a gente trazer startups de resultado. Eu acho que essa que é a palavra principal aqui, para exatamente compartilhar cases reais, né? Sair um pouco daquela fase daquele mundo das maravilhas, dos sonhos de empreender e ir para o que de fato está acontecendo no ecossistema. Quais são essas startups que de fato estão rodando e estão trazendo resultado para o nosso ecossistema. Então eu trago aqui ao palco a Juliana, uma salva de palmas para a Juliana. Resultado, né? Agora eu fiquei até nervosa. Peraí. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou CEO e cofundadora da Workday, a Revolução de Serviços. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que é assombração para a maioria dos brasileiros. Obra. Quem aqui nunca teve ou conhece alguém que teve uma experiência negativa? Na verdade, 8 em 10 pessoas relatam que tiveram uma obra que passaram do prazo e 9 em 10 pessoas uma obra que passou do orçamento. Quando perguntamos às pessoas qual a primeira palavra que veio à sua cabeça quando falamos a palavra obra, adivinha o que elas responderam? Pânico, estresse, atraso, problema. Mesmo dentro de toda essa realidade negativa, o tamanho total de mercado de reformas domiciliares é de 85 bilhões de reais. Somente no Rio de Janeiro, esse mercado é obtenível de 1,3 bilhões de reais, dos quais a Workday está tentando pegar 0,2% disso. Além disso, de acordo com a revista Exame, de 2016 para 2017, o mercado de reformas domiciliares obteve um crescimento de 20%. Dentro de toda essa oportunidade, nasceu a Workday, para trazer uma experiência positiva com reformas. A Workday é uma plataforma completa de serviços de pequenas e médias reformas que cuida da experiência do usuário durante todo o processo, desde entender a demanda, selecionar o profissional mais adequado, ou seja, o melhor custo-benefício, fazer a gestão administrativa da sua obra, até os pagamentos. Para pedir um serviço com a gente é super simples, é só entrar no nosso site, workday.com.br, responder 5 perguntinhas e a gente já entra em contato com você com o profissional mais adequado para o seu tipo de serviço. Depois você pode voltar no nosso site, no nosso LinkedIn de profissionais e checar o histórico acadêmico e as avaliações desses profissionais. A Workday utiliza diversas metodologias para poder entregar essas obras no prazo e dentro do orçamento, sendo elas relatórios periódicos, checklists, garantia, orçamentos transparentes, profissionais com disponibilidade imediata, facilidade nos pagamentos e tecnologia. A seleção dos profissionais da Workday é super criteriosa. Eles passam por uma prova técnica não eliminatória, um teste de personalidade eliminatório e depois os 2 primeiros serviços são acompanhados por um profissional já da Workday. A Workday é um negócio de impacto e a gente acredita na diversidade de gênero como um dos diferenciais para melhorar a qualidade do serviço no Rio de Janeiro. A Workday, além disso, oferece capacitação gratuita para os profissionais, sendo elas capacitações técnicas oferecidas em parcerias com outras empresas do setor e lojas de material,
capacitações profissionalizantes oferecidas pelo próprio time da OK, como na área de empreendedorismo e vendas, e o programa que é a nossa cerejinha no bolo, Qualificação na Prática, que a gente oferece para mulheres que já são capacitadas a oportunidade de um programa de qualificação na prática, onde elas pegam experiência para poder depois se tornar profissionais completamente autônomos. A URED apresenta alguns resultados nessa área de impacto. Hoje já foram 12 mulheres da classe D e E que estavam desempregadas que retornaram ao mercado. 10% do nosso faturamento é destinado à inclusão das mulheres nesse mercado. E foram R$250 destinados, R$250.000 destinados a profissionais da classe D e E. Hoje na Workday, 40% da nossa mão de obra é feminina. A gente possui diversos concorrentes, mas diferentemente de todos os nossos concorrentes, a Workday é a única hoje no mercado que consegue oferecer uma solução completa, desde o início da solicitação do serviço até o final dos pagamentos. Além disso, a Workday é um produto que foi feito de gente que está na obra para pessoas que querem fazer obra. Ou seja, todo o nosso Customer Success e toda a nossa parte de desenvolvimento do produto foi desenvolvida para pessoas da obra. O nosso modelo de negócio é comissionamento. Conforme o preço do profissional aumenta, a nossa taxa percentualmente diminui. Hoje já foram 167 serviços realizados, dos quais a gente obteve um NPS de 79. Ou seja, as pessoas gostam. O nosso Lifetime Value hoje é de 720 e o nosso LTV sobre CAC é de 4,5. 50% dos serviços que a gente realiza todo mês são de clientes que retornaram. A Workday, nos últimos 14 meses, apresenta um crescimento periódico de 18% ao mês. Nada disso seria possível sem o time e sem os meus sócios. Patrick Benayon, Comunicação, Marketing e Vendas, Denis Dorf, da parte de contratos e RH, Labi Uai, nosso CTO, e eu cuido de operação financeira. Eu queria compartilhar aqui com vocês alguns acertos e erros que a gente teve. Eu considero o nosso nome um acerto, deu muito trabalho para escolher ele e o pessoal gosta, então eu acho que valeu, eu acho que as startups devem gastar um tempo procurando esse nome certo, pagar um designer para fazer, o design tem seu valor, entendeu? Então essa é a hora de que eu acho que vale a pena gastar. O que eu acho que deu muito certo pra gente também foi a sociedade, eu acho que eu tenho sócios realmente maravilhosos, e o que a gente fez no início, uma coisa que eu não fiz na minha primeira empresa que faliu, é que a gente alinhou as expectativas. Então hoje, quando a gente tem que tomar decisões importantes, a gente já teve esse alinhamento feito. Outra coisa, a gente pega pessoas desempregadas para contratar, há 6 meses no mínimo. Então elas estão desesperadas o suficiente para trabalhar com uma startup, isso deu muito certo. Desde o início a gente investiu em sucesso do cliente. Isso deu muito mais retorno do que qualquer marketing que a gente pudesse ter feito. Cria uma área de sucesso do cliente desde o início. O que a gente errou? Eu, pessoalmente, errei porque eu não fiz uma reserva financeira antes de começar a empreender, diferentemente dos meus sócios. Então eu estou aqui como, né? O nosso marketing, a gente gastou muito dinheiro e depois para descobrir que o melhor marketing é o boca a boca, o sucesso do cliente. As pesquisas que a gente fez na rua não significaram absolutamente nada, foi tudo balela. Só atrapalharam a gente. E os familiares e amigos, bom, minha mãe demorou 1 ano para curtir a minha página no Facebook. Não significa que ela não gosta da gente, mas quando a gente começa a empreender, ninguém acredita, acho que é só uma fase. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Agora, rapidamente, aqui meu sócio marqueteiro, a gente vai fazer um sorteio de 2 copos incríveis da Workday, super legais e ecológicos. Vocês, para participar, tem que seguir a gente no Instagram, WorkdayBR, e mandar um direct, Startup Huddle, mais e-mail. Mas o seu e-mail pessoal para a gente poder anunciar quem ganhou e entrar em contato. Isso aí, Patrick. Então, o sorteio, quem vai fazer? Como é que é o sorteio? Tem que mandar e-mail, né? Então, curte a nossa página no Instagram, de WorkdayBR, e manda um direct, Startup Huddle, mais o seu e-mail pessoal. Lá o copo que lindo, maravilhoso, super ecológico, para combinar com a falta de canudos. A gente vai dar uns minutinhos para o pessoal fazer. Bota lá na página. O pessoal fazer aí seguir vocês, né? E quem já quer começar com a primeira pergunta aí? Quem quer começar a movimentar o ecossistema aí? Já tem um braço lá? Eu vou jogar e a brincadeira vai ser essa. É perigoso esse negócio. Tudo Olha bem? aí, tudo bom? Meu nome é Luiz, do aplicativo E-Gca, que é uma ferramenta para pessoas que trabalham em grupo, tá?
Uma pergunta com relação à sua apresentação. Você mencionou ali um tamanho de mercado de 85 bi. Esse dado veio de onde? Está atualizado? Então, esse dado veio... Posso voltar aqui? Colar? A gente pegou os valores baseados no censo de 2016 e a gente atribuiu isso ao nosso público-alvo. Né? O nosso público-alvo são clientes, são domicílios classe A, B, então a gente viu o número de domicílios do Brasil e depois viu a quantidade de domicílios classe A e B. E aí a gente chegou nesse número aí. Esse dado é estimado por vocês, não é de fonte oficial, entendi. Não existe, assim. E daí a gente pegou o nosso ticket médio, multiplicou por esse número de coisas e pegou o nosso LTV, ou seja, o nosso lifetime value, e multiplicou também. Legal. O som foi feito do mesmo jeito, que é o obtenível, que seria o regional, só que a gente limitou mais ainda esse número. A gente foi mais ainda no nosso cliente-alvo, porque o nosso cliente-alvo gosta de animais, tem preferências vegetarianas, então a gente levou tudo isso em consideração na hora de calcular esse número. Legal. Existem relatórios setoriais que a CAL, né, o Conselho de Arquitetos, publica, se não me engano, em maio, que tem isso mesmo, talvez vale nada a pena. Só uma última perguntinha. O ticket médio de vocês é? O nosso ticket médio é metade do nosso lifetime value, 720 divididos por 2. Ok. É isso? Obrigado, parabéns. Mais alguém aí? 360? Cara, eu vou jogar não, porque é perigoso ganhar, cara. Pode jogar. É pra jogar? 360 é o nosso ticket médio da Workcave, que fica com a gente, que é em média 12 a 15%. Né? O nosso ticket médio de serviço é 3.200. Tá. Oi. Bom dia. Conta pra gente sobre a sua empresa que faliu. Então, era muito parecida com a Workcave, mas tinha outros sócios. E aí, foi a minha primeira experiência empreendedora. Eu não estudei nada sobre empreendedorismo, eu sou engenheira elétrica, então não entendia nada sobre o que era montar uma empresa. E resolvi empreender. E aí, achei um sócio em uma semana, entendeu? Aquele negócio assim, bem... Não entendia o contrato, não fiz nada, assim, sabe? Porque eu não entendia nada de startup. Então, o meu maior erro foi que eu não fiz esse alinhamento de expectativas. Para o meu ex-sócio, a startup era um projeto e não uma empresa. Então, tipo assim, eu abri mão do meu mestrado, abri mão de um monte de coisa para focar naquilo e quando eu vi, as pessoas não foram comigo, entendeu? Então, e aí, eu também não fiz contrato, então eu trabalhei meio que um ano desde que a minha vida e sem nada. Então, assim, foi uma lição de vida. Depois que eu me juntei ao Patrick e o Denis, né, que são meus dois sócios, são pessoas que eu conheço desde 12 anos de idade, mas a gente começou com um contrato bonitinho, redondinho desde o início. A gente fez, antes de ter nome, antes de qualquer coisa, a gente fez alinhamento de expectativas. Então a gente falou assim, você quer o quê? Vender empresa? Você quer quantos anos você está proposto a dedicar a esse empreendimento? Você vai dedicar o seu tempo integral ou não, entendeu? Se você não estiver dedicando o seu tempo integral, o que isso vai refletir, né? Por exemplo, o Denis, ele não está a tempo integral, então ele faz um pagamento extra para os sócios que estão no tempo integral, porque tem uma diferença de horas trabalhadas aí. Então a gente fez todo esse alinhamento de expectativas que na empresa agora, muitos problemas, assim, ninguém fica com o sentimento, um trabalhando mais que o outro, ou alguma coisa assim, que a gente alinhou isso tudo antes. A gente concordou com tudo. Então a gente concordou em investir tantos anos, concordou em, enfim. Então, ajudou bastante. Mas é um contrato de sócios que vocês fizeram? A gente fez um contrato de acionistas e fez um memorando de entendimento. O Fábio sabe tudo sobre isso, ele ajudou a gente a fazer. Então a gente fez um contrato de acionistas super simples. Um memorando de entendimento é muito complexo. A gente fez investe invertido, na verdade, porque a gente começou como sócio. Então a cada ano a gente ganha 6% da startup. Entendeu? Então eu tenho 6% da startup só, o Patrick tem, todo mundo tem só 6%. Né? Então conforme a gente vai trabalhando os anos, a gente vai ganhando. E o nosso memorando de entendimento tem várias cláusulas, se o sócio sair, se não sei o quê. Então assim, tá tudo decidido. Qualquer problema que der, tá no memorando de entendimento o que vai acontecer, entendeu? Se alguém sair, se falir, se eu não sei o quê, entendeu? Então, agora ficou tranquilo, assim, a gente trabalha sem ter aquele sentimento negativo, às vezes, que a gente tem com a sociedade, que estraga startup. E quem ensinou vocês a fazer isso? O Fábio, né? Depois a gente acerta. Depois a gente acerta. Mas foi o Fábio, a gente participou do programa da aceleração Grid, né? E eles foram mentores nesse programa e eles deram pra gente meio que um checklist de tudo que tinha que ter.
E aí, obviamente, um dos meus sócios é advogado e foi ele que fez a leitura. E depois eles deram uma olhada para ver se a gente não tinha feito besteira. Bom dia, meu nome é Paulo Andrade, eu sou mentor de negócios. Você fala de finanças também lá no time, né? Fala um pouco da experiência de captar investimento, como é que começou, foram amigos, família? Pois é, a gente começou assim, bem startupeiro mesmo, do zero. A gente começou, a gente não tinha nome, então a gente vendeu 4 serviços para poder pagar o nome. Então, tipo assim, a gente trabalhou um mês e meio para poder pagar o nome. Então, tudo que a gente foi criando, depois de um ano de startup, os próprios sócios fizeram um investimento de R$12 mil. Eu fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma competição, eu trouxe $2 mil. Então, praticamente foi todo o nosso investimento até agora. E fora isso, a gente recebe dos clientes e paga, recebe e paga. E com isso a gente foi crescendo. Claro que isso teve um crescimento menor. Depois a gente recebeu 2 mini investimentos. Um foi o edital da Properge, que a gente ainda não recebeu dinheiro, espero receber em algum momento. E o outro foi uma meta que a gente bateu junto à Startup Farm, e aí a gente tirou mais pouca coisa. A gente está agora tentando fazer esse levantamento de capital, mas como o pessoal do Google falou, é um trabalho full time você levantar capital. Então eu teria que sair da operação de empresa, sair de tudo, deixar tudo na mão dos outros para poder fazer isso, porque senão você não consegue levantar o capital. Como grande potencial, anteontem eu entrei no site eu estava procurando alguém para me ajudar com ar-condicionado. A instalar, a verificar, enfim, e até fazer limpeza. Eu não soube procurar ou não é o foco de vocês? Não, a gente faz, que a gente está com 6 ícones ali, e aí os próximos 4 ícones vão entrar na próxima atualização do sistema. Então eles já estão até prontos, o ícone do ar-condicionado. Mas é só você entrar lá no pedir orçamento e escrever, limpeza de ar-condicionado. De parede é R$200, tá? Obrigado. Mas se você acho que essa é fechada. Bom dia, Juliana. Uma perguntinha, Marcos, às vezes. Como vocês estão fazendo para recrutar esse profissional? Então, os profissionais, o que a gente mais teve dificuldade foi achar os 5 primeiros, entendeu? Depois que a gente achou os 5 primeiros, o profissional bom indica o profissional bom, porque ele não quer queimar o nome dele. Então, depois dos 5 primeiros, ficou muito fácil. Então, os 5 primeiros, cara, a gente entrou em diversas comunidades, deixou o flyer, não sei o quê, tivemos várias experiências negativas, alguns profissionais saíram até que a gente fechou, né? Aí me ajudou, minha mãe tinha um excelente marceneiro há 10 anos, tinha um excelente eletricista há 10 anos, aí já fechou assim, né? Então já tinha pelo menos 2 áreas ali que a gente conseguia entregar com perfeição. Depois eu consegui mais um eletricista ar-condicionado, um cara também excelente que veio de uma comunidade. E aí eu fui no programa Mão na Massa, que é um programa uma ONG, era uma ONG da Petrobras, que formava mulheres na construção civil, a ONG faliu junto com a Petrobras, né? Agora eles estão voltando, mas eu não sei quem é que está patrocinando agora, porque acho que não é mais a Petrobras. Mas enfim, e aí a gente foi lá e perguntou, cara, quem é aí no top 10 de vocês, de mulher aí? Aí eles indicaram pra gente uma pintora, que está com a gente até hoje, está há 2 anos e meio, a nossa melhor pintora e a melhor profissional avaliada da plataforma. Foi mais ou menos assim, e aí a gente foi perguntando para os próprios profissionais, então a gente está com 50. Sim, mas hoje você tem 50. Mais ou menos antecipando, e a maneira que você falou, o modelo de vocês é no QI, quem indicou. E antecipando o seu crescimento, como vocês... Então, a gente pretende fazer igual o Uber fez, né? A gente pagar por essa indicação, continuar fazendo esse negócio de indicação, e se o profissional tiver uma avaliação de 5 estrelas, 2 vezes seguidas, quem indicou ele recebe uma quantia financeira. E a filtragem desse profissional? Então, a filtragem desse profissional é feita nesse processo aqui, né? Ele passa por uma prova técnica, hoje em dia é presencial, mas vira online facilmente. Ele passa por um teste de profissionalidade que também vira online. E os 2 primeiros serviços são comprados pelo profissional da OK. Ou pela gente, ou pelo próprio, tipo, eu boto um eletricista iniciante, junto com o eletricista já experiente, e ele avalia o próprio serviço do outro eletricista. Eletricista, certificado, segurança? Então, no eletricista a gente exige o NR10, né? E quando para ar-condicionado é NR35, mas fora isso, todas as outras certificações não são necessárias. Como o senhor falou, ele pensou em contratar vocês, em relação ao cliente, receber alguém da sua empresa, vocês exigem um profissional na área que consta? Não, a gente não faz isso hoje em dia, mas a gente oferece garantia em todos os serviços. Então, se acontecer qualquer coisa, a gente é liable. Então, a gente faz isso com muita segurança, sabendo que esse nosso processo seletivo realmente faz uma filtragem bem filtrada. Bom dia,
sou fundador da Pela, que é uma plataforma de doação de medicamentos, da sobra de medicamentos. E a minha pergunta é com relação a jurídico, responsabilidade. Você está lidando com pessoas, né, tanto cliente quanto funcionário, e deixa eu entender. A empresa, ela não terceiriza, ela não conecta, ela é a contratada. A gente é uma vocês empresa fazem de porque intermediação. pode ser que tenha alguma ação, ela quebrou, não era para quebrar, invocou, por aí vai. Então, hoje em dia a gente é responsável por tudo. A gente está fazendo parceria já com seguradores para poder tirar parte dessa responsabilidade em cima da gente. A gente até tentou o programa da Porto Seguro, chegou lá no finalzinho, mas não deu. Aberto no atraso. Mas enfim, a gente está fazendo. Mas hoje em dia a gente é responsável por tudo. A gente toma essa responsabilidade. A gente tem um critério muito crítico na hora de selecionar os profissionais, principalmente agora no início. Então aqui a gente já está rodando aí 2 anos, a gente tem 50 profissionais que a gente realmente confia. Então a gente se responsabiliza. Então até agora não deu problema. Vocês têm uma reserva para esse tipo de responsabilidade? A gente tem uma reserva. A gente tem uma reserva. Hoje sim, né? Hoje sim. Desde dezembro a gente tem uma reserva. Mas a gente é a empresa de intermediação, entendeu? A gente o KNAI é intermediação, juridicamente. Entendeu? A gente não é uma construtora que terceiriza a mão de obra. A gente é uma empresa de intermediação. Então, tipo assim, teoricamente, no nosso termo de uso do cliente que está lá no site, a gente não tem responsabilidade nenhuma, entendeu? E juridicamente a gente também não tem. Mas a gente toma responsabilidade, porque a gente entende que essa é a dor do cliente. Entendeu? Nunca tem alguém que tome responsabilidade. Então, do mesmo jeito que o Uber, ele não toma responsabilidade, mas se você chega lá e reclama e fala assim, o cara não apareceu, ele te devolve dinheiro, entendeu? Então, mas ele não é obrigado a fazer isso, ele faz porque ele é bom em customer success, entendeu? Obrigado. Olá, sou o Felipe Borges. Teve uma coisa que me intrigou na sociedade de vocês, que eu não vejo em outras startups. Por que vocês têm um sócio jurídico e um diretor jurídico? Sim, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Por quê? Porque na minha primeira startup eu não tinha, entendeu? E aí eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Na segunda eu falei assim, eu vou ter um advogado no meu time e é isso aí. Então assim, se um cliente, por exemplo, que está enrolando para pagar, eu falo assim, vou te transferir para o setor jurídico. Ele paga no dia seguinte, é sensacional isso, entendeu? Assim, é muito tranquilizante ter um advogado. Pô, a gente passa em programas de aceleração, contrato, vai lá, Denis, resolve, entendeu? Tipo, a gente consegue negociar todos os contratos que a gente faz, entendeu? Então, assim, cara, pode parecer que não é muito útil, mas é muito útil, sabe? Tipo, eu realmente fico tranquila em o nosso termo de uso, entendeu? A gente muda ele toda hora. Imagina se eu tivesse que pagar agora no início um advogado para modificar meu termo de uso toda vez que a gente muda alguma coisa na plataforma. Assim, realmente ajuda bastante, gente. Você achou melhor do que terceirizar, por exemplo? Eu achei muito melhor. Mas assim, o Denis é uma pessoa que eu falei, eu já conheço desde 12 anos de idade, é uma pessoa que eu confiava. Ele também entrou com uma grana, entendeu? Então, tipo assim, ele não é só e ele, enfim, ele é especializado na área trabalhista, que é justamente o maior problema de qualquer uberização de serviço. Então, a gente desde o início está ali cortando riscos jurídicos, que é um risco muito grande para o meu tipo de negócio. Às vezes alguém vai fazer um tipo de negócio que não tem um risco jurídico tão grande. Então, talvez não valha tanto a pena. Mas para mim, nossa, desde o início, memorando de entendimento, tudo no preto e no branco. Os nossos contratos com clientes ficaram super redondos, entendeu? Assim, a gente saiu de muitos prejuízos porque o advogado não tinha. Ju, só acrescentar, tipo, é importante isso também. O Denis, no caso, ele vem do mercado tradicional, de uma grande empresa de advocacia e tudo mais. Ele sempre traz um olhar diferente de mercado, de perspectiva, de fornecedores. Então, nas nossas reuniões, ele sempre tem pontos que são muito importantes. É muito importante que os sócios sejam alinhados onde eles querem chegar, mas que eles tragam realmente essas visões diferentes, entendeu? Então, realmente, o Denis e o Patrick, para mim, são isso. Eu sempre fui empreendedora, praticamente, né? O Patrick trabalhou muito no mercado mais tradicional de marketing e o Denis, como advogado, pensa totalmente diferente de nós dois, o que é bom. Olá, sou André Chaves, sou mentor de negócios. Queria te provocar como mentor, né? Então, você falou sobre a dor de tentar construir um negócio em torno dessa dor, que é a dor de todo mundo que faz uma obra. Eu queria entender melhor como vocês pretendem resolver essa dor. Eu sei que vocês falaram de seleção, de profissionais, e assim, que outras garantias vocês vão dar para que a pessoa contrate a OK?
E na continuação, qual é o grande diferencial? Por que eu vou contratar o OK e não contratar um empreiteiro para fazer minha obra? Nosso maior diferencial, né, é comunicação e transparência. A gente descobriu fazendo obra, descobriu na prática isso, que o maior problema de obra não era o profissional, a qualificação dele, não era. Por isso que eu falei que pesquisa não serve para nada, porque quando eu perguntei era tudo isso, né, pontualidade, não sei o que, todo mundo reclamava, mas no dia a dia, cara, esse não era o problema. O problema que acontece na obra é um problema de comunicação. O cliente vira para você e fala assim, eu quero que você pinte essa parede. Aí o que o profissional entende? Ele vai passar um rolo de tinta ali e pintar a parede. E o que você quer? Você quer uma parede nova, entendeu? Você quer lisinho, você quer sem imperfeições. São dois preços diferentes. Aí o cara vai lá e passa um rolo na parede, significa que ele é um profissional ruim, entendeu? Significa que ele não entendeu o que e isso que acontece, o cliente fala uma linguagem, o profissional fala outra linguagem. E o que os meus concorrentes não entenderam, eu não sei porquê, é que isso é o maior problema. Então, quando a gente criou sistemas de relatórios periódicos, ou seja, a gente informa constantemente o cliente o que está acontecendo na obra dele, a gente prevê todos os problemas antes do final da obra, que é quando as pessoas começam a brigar, entendeu? Então, durante o caminho, a gente vai resolvendo tudo. Então, o cara fica assim, nossa, vocês, quando eu comecei a ter um problema, vocês já resolveram esse problema. Não significa que com a gente não tem problema, significa que a gente resolve muito rápido e fácil, diferentemente das outras empresas. O empreiteiro, ele tem o diálogo e a comunicação do pedreiro. É a mesma comunicação. O empreiteiro continua sem entender o que você quer, de verdade. Entendeu? E aí, é isso que é o diferencial da OK. A gente realmente consegue entender o que o cliente quer, mesmo quando ele fala assim, pinta essa parede. Entendeu? Porque a gente, enfim, pegou experiência. E por que não entendi por que você invalidou todas as pesquisas? Porque, por exemplo, assim, todo mundo fala assim, nossa, que legal. Um pouco mais, assim. Será que você perguntou certo? Cara, será que você fez as perguntas certas para poder tirar as conclusões e validar suas hipóteses? Pode ser que eu tenha perguntado errado, mas assim, eu passei por 6 programas de aceleração diferentes, onde as pessoas ficaram lá me mentorando como fazer perguntas, entendeu? Então eu não acho que eu errei muito nas perguntas. O que acontece é o seguinte, as pessoas não sabem o que ela quer, porque elas não entendem qual é o problema da obra. Elas falam, acho que o problema da obra é o profissional, sabe? O profissional acha que o problema da obra é o cliente. Se você perguntar pro profissional, ele fala, pô, cliente é tudo, não sei o que, matando lá. Entendeu? Então, só na prática mesmo que a gente começou a testar várias coisas e a gente viu... Gente, quando a gente implementou o relatório periódico, 80% dos nossos problemas sumiram. Assim, só por eu avisar o cliente que está acontecendo na obra dele. É uma coisa incrível, assim, sabe? A gente ficou até assustado quando isso aconteceu, porque 80% dos problemas desapareceram, nada. Parou de ter problema nas obras, entendeu? Então, realmente é um problema de comunicação. Quando a gente fez as pesquisas, o cara falava pontualidade. Na real, o cliente não está nem aí que horas o profissional vai chegar. Ele quer que seja feito daquele jeito. Tipo assim, é só a questão, tipo assim, vai chegar 9 horas. O cara fala assim, não vou chegar 9 horas. Aí ele não chega 9 horas e o cliente está ali esperando. Isso é horrível para ele. Agora ele fala assim, olha, não, o profissional vai chegar de manhã, deixa a chave na portaria. O cara vai pro trabalho, deixa a chave na portaria, o cara chega lá a hora que ele quiser chegar, resolve o negócio, quando o cara volta pra casa está pronto. Foi uma comunicação. Em vez do profissional, sei lá, tentar nessa situação, forçar o cliente para estar lá, no horário que ele sabe que, pô, Rio de Janeiro chove. Hoje teve problema no metrô, alguém viu? Nenhum profissional meu chegou na hora. Mas também não teve problema, entendeu? Porque eu já avisei todo mundo foi para seus trabalhos, deixou suas chaves nas portarias, e pronto, vai ser resolvido quando o cliente chegar em casa. Ele está me esperando há muito tempão. Eu vou pedir, pessoal, só para controlar o tempo, só mais 2 perguntas, pode ser? Sou Juliana, bom dia. Meu nome é Marcelo Oliveira, sou fundador da Conte Simples Contabilidade Online, uma startup que é residente aqui da fábrica, que é especializada em startups, microempreendedores e pequenos negócios. Precisa, pode contar com a gente. Juliana, eu queria saber quais são os seus principais concorrentes no mercado, se você tem, e quais seriam os seus principais diferenciais em relação a esses seus concorrentes. Então, os principais concorrentes, a Decorate está fazendo bem bonito lá, acelerada pela Ace, entendeu? Mas está em São Paulo, não chegou no Rio de Janeiro ainda. Aqui no Rio, grandes players, a gente tem o Altíssimo e o Get Ninja. E são concorrentes, sim, mas assim, eles não cuidam do processo inteiro, eles só fazem a intermediação de serviço, tanto é que o modelo de negócio deles não é comissionamento, eles cobram uma taxa do profissional. Então eu não vejo muito eles, tipo
tipo assim, não são concorrentes diretos, são concorrentes indiretos. E o serviço é horroroso. Né? Quantas pessoas eu já escutei que foram assaltadas por alguém que chegou da Gatinins, assim, é um monte. Então reclame aqui da Gatinins. O Trigger no Sul está fazendo um trabalho bem legal, mas nenhum deles cuida da experiência do usuário do início até o final. Todo no prestador de serviço, entendeu? E isso faz com que a gente crie uma comunidade real do prestador de serviço. A gente tem encontros, tem o Network, que é o networking da Workay, entendeu? Então tem todas essas situações que a gente faz para os prestadores de serviço, justamente para criar uma rede com administração de comunidade mesmo, entendeu? Porque a gente é focado, diferentemente dos meus concorrentes que veem do cliente, dos dois lados. Aí a última pergunta agora. Oi, sou eu. André Compromisso, trabalho com treinamento corporativo. Você falou que o que funcionou mesmo foi boca a boca, né, Adriana? Mas e assim, antes de chegar no boca a boca, o que você fez para dar esse start aí? Cara, a gente fez tudo, quase nada funcionou. A gente fez flyer, a gente fez, Patrick, blog, Facebook, Instagram, a gente estava gastando 1.500 por mês de marketing, assim, fazendo imã de geladeira, não, sério, patrocinando evento. Cara, a gente tentou tudo, e nada, assim, 90% dos meus clientes são retorno e pessoas indicadas por pessoas que fizeram serviço. Por fim, cara, na reunião de fim de ano passado, a gente falou assim, cara, vamos parar, você tá gastando dinheiro aqui, vamos começar a dar mais presentinho pros clientes, entendeu? Aí foi isso que a gente tá fazendo esse ano, a gente parou com praticamente tudo de marketing, só tá fazendo, tipo assim, uma atualização por semana no Facebook, Instagram, para mostrar que tá aberta a empresa, né, que negócio, não pode também desaparecer, né, uma postagem de blog, 2 por mês, né, também, só para não sair lá do Google, entendeu? Mas assim, a gente começou a dar, tipo, presentinhos e surpresas na obra, tipo assim, tem aquela bancada de granito que vai embora pro lixo. Aí a gente pega ela, remodela, faz umas mesinhas trancadas, entendeu? E dá isso de presente pro cliente. Aí o cliente, pô, adora, tira foto daquilo, bota no Instagram, não sei o que, olha só que legal, tá ok, deu pra gente, não sei o que. Então a gente tá fazendo isso, são projetinhos surpresas de coisas que iam ser jogadas fora e a gente tá refazendo isso e dando um presente pro cliente, pra ele ficar mais feliz ainda. Entendeu? Mas isso na hora que você já tem um cliente. Já que não funcionou imã, não funcionou nada, como é que chegou assim? A gente está crescendo 18% ao mês, assim. O cliente retorna, 50% dos serviços que a gente faz todo mês, o cliente retornou, e o cliente indica. Então, é isso, 18% ao mês a 14 meses. Assim, todos eles vindo ali do cara que usou. No início, lá, dezembro do ano retrasado, acho que a gente teve 3 clientes. Mas aí foi multiplicando, né? Agora a gente tem uns 30, 40 por mês. Tem coisas que deram menos certo e outras que deram menos certo ainda, entendeu? Então, assim, se for no zero, foi o que a gente falou, esse talvez dê pra gente continuar no futuro. A gente vai continuar com o flyer, que foi, tipo, que era uma pessoa guarda, entendeu? Aí de 6 meses depois ela pode ligar, entendeu? Foi isso que deu mais certo, então. Tipo assim, foi o que deu menos errado. Menos errado, porque deu tudo errado. Vai precisar encerrar para cumprir o cronograma. Pessoal, uma salva de palmas para Pessoal, antes de chamar a próxima startup, a gente vai propor uma dinâmica aqui bem rápida. A gente viu que tinha bastante startup aqui, então os 3 primeiros que levantarem a mão vão falar aqui 1 minuto para apresentar a startup. Um pitch eleito bem rápido. Um ali, 2 lá, 2, o terceiro ali, 3, beleza. 1 minutinho. Os 3 vão falar, depois a gente vai ver o que acha, a gente não vai ter rodada de perguntas, depois a gente até no final explica como é que faz para participar aqui com a Juliana e com o Vitor, que ainda vai falar do Google Orgânico. Mas quem foi que levantou a mão primeiro? Ele aqui, qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, 1 minuto. Vem os 3 aqui tá pra bom? frente, vem os 3 aqui pra frente, já faz a fila, por favor. Vou falar ok. Vai. Ok, então, meu nome é Rodrigo, sou da Lua. Quem aqui nunca teve problema com chuva? Todo mundo teve, certamente. A chuva é um problema para a nossa cidade e a Lua ela traz uma solução certa para tempos incertos. Nós somos uma empresa que desenvolvemos sensores inteligentes, IoT, espalhados por toda a cidade, onde aí então ele consegue ver o nível de alagamento e informar para vocês se a sua rua ou o seu bairro estão alagados de uma maneira instantânea. A nossa ideia é fazer com que assim a cidade fique mais organizada, mais segura, favorecendo não somente os cidadãos, mas também empresas seguradoras, empresas de logística de transporte, e assim poder avançar em não somente sensores de alagamento, mas também outros sensores que a nossa cidade realmente precisa. Não é verdade? É isso. Nós somos o
Fica por aí, cara. Fica por aí, você. Espera um pouquinho. Olá, bom dia, gente. A minha startup é a Pluviotech. A gente surgiu no mesmo desafio que a NOA. A proposta também é ajudar a cidade a lidar melhor com as situações de alagamento, mas de uma maneira diferente, usando as contribuições dos próprios cidadãos para fazer isso e retornando orientações de segurança, orientações de onde está alagado na cidade, qual a melhor opção do que você deve fazer a partir desse momento. Rapidinho. Pessoal, bom dia. Sou Marcelo Oliveira, sou contador há 25 anos e tenho um escritório tradicional, como todo mundo conhece, há 15 anos. Mas a contabilidade tradicional que você conhecia mudou. Ela agora é digital e online. Por que eu resolvi inovar no meu próprio negócio, trazer tecnologia para dentro do meu negócio? Para poder ajudar o pequeno empreendedor, a startup. Os pequenos sempre foram tratados como qualquer outra empresa, não tinha muito diferencial. Então, a Ponte Simples Contabilidade Online, ela veio se especializar em pequenos negócios. A plataforma, ela tem startups, microempreendedores, pequenos negócios em geral. A facilidade da tecnologia hoje ajudou muito esse processo, né, entre o cliente, né, essa relação entre o cliente final e a contabilidade. Não tem mais papel, não tem mais telefone, né, tem um atendimento totalmente digital online, que não precisa ser distante. Como Juliana falou, a gente também... Porque a gente, na verdade, foi uma brincadeira para a gente escolher. Eu não vou falar quem foi o melhor ou o pior, porque eu acho que falar 1 minuto é muito difícil, eu não teria nem coragem. Quando eu não tenho tempo para pensar, eu fico nervoso. Mas se fosse para escolher quem foi o terceiro melhor, o segundo melhor e o melhor pitch dos 3, no NOA, quem considerou ele? Bom, na verdade, vamos... O melhor. Quem foi o melhor? NOA. Levanta a mão. Não precisa, né? Quem foi o segundo melhor? Ponte Simples ou Pluviotech? Ponte Simples? Pluviotech? Foi Ponte Simples? Foi certinho. Tá. Tem a escadinha. Então tá. Então no Ponte Simples e Pluviotech. A gente, na verdade, está fazendo isso porque a gente tem 3 livros que a gente ganhou. E a gente vai decidir, então, em vez de sortear, quem ganhou pode escolher o livro. O segundo vai poder escolher entre 2 livros. Aí depois você vai pegar o livro que sobrou, mas tenho certeza que é ótimo, porque foi a gente que escolheu. É possível que a gente tenha escolhido um livro ruim. A gente que escolheu, e eu quero convidar aqui no palco também, por favor, para fazer essa entrega desses livros, o deputado estadual Chico Bulhões, aí, do Partido Novo, com uma salva de palmas. Vocês vão ser um parceiro da gente também. Não vamos fazer politicagem aqui, mas a ideia mesmo é poder aproximar um pouquinho esse pessoal que está chegando novo na política, que realmente quer fazer um pouquinho diferente por nós empreendedores. Então te dou a palavra aqui um pouquinho para falar e depois a gente distribui a premiação. Bom, pessoal, obrigado, bom dia, parabéns a todos aí pelos seus projetos. Eu venho do privado também, entrei no Partido Novo com um sonho grande de contribuir um pouquinho para a gente transformar esse estado do Rio de Janeiro em empreendedor de novo. Eu acho que em algum momento a gente perdeu esse caminho e eu acho que a gente tem tudo coletivamente para recuperar. Então esse vai ser o nosso mote. Também tinha meu escritório, também fui empreender antes de me aventurar nisso, atendi exatamente esse público aqui, empreendedores, todo mundo ralando. Eu vi aqui a história do Workay, de 90% das pessoas que passavam pelo meu escritório tinham o mesmo problema, e aí eu decidi que eu também deveria fazer um pouco mais pelo meu estado e participar, efetivamente colocar a mão na massa tentando empreender. Com a ajuda do Matheus, a gente está tentando implementar um sistema que seja extremamente transparente, para que todo mundo possa acompanhar o que acontece lá dentro, não o que acontece dentro do gabinete, mas o que acontece realmente no estado do Rio, que a gente possa traduzir isso para fora e as pessoas possam, inclusive, ter o seu próprio senso crítico sobre informações. Então, tentando levar também essa pegada digital para lá. E são os livros aqui. Eu vou te ajudar a segurar. São livros, gente. Beleza. Quem ganhou esse livro aqui? Não, na verdade ele escolhe e vai. Ah, você escolhe? Então, peraí. Vou pegar esse, né? Já que... Grande, esse é um grande livro, né? Obrigado. Esse aqui, Capitalismo Consciente, como libertar o espírito heróico dos negócios, John McKay.
organizações exponenciais, porque elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas. E tem vários. Salim, Ismael e alguns dois. Opa, boa. Parabéns. E capitalismo consciente aqui. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo evento. Valeu, Valeu. Obrigado. Gente, vamos prosseguir. A gente vai chamar agora o Vitor do Clube Orgânico. Eu não vou dar spoiler de que ele faz, como ele faz. Acho que ele vai ter 6 minutos para falar. Quando quiser, tá bom? Passador. Bom dia, pessoal. Sou Vitor Piranda, sou cofundador do Clube Orgânico. Estou aqui hoje para dividir um pouquinho da nossa curta, porém hiper intensa trajetória. Bom, não sei se todo mundo tem essa informação, mas o Brasil é o líder mundial em consumo de agrotóxicos por ano. Isso significa que cada um de nós aqui que está nessa sala está consumindo cerca de 5 litros de agrotóxico por ano. Menos ela tem que trabalhar com orgânico. E quando a gente bota no slide, às vezes não faz muito sentido, né? Então eu trouxe aqui uma garrafa, que eu vou deixar na apresentação toda, aqui só para a gente ter uma noção do dano que a gente está fazendo para nós mesmos nesse momento. Está em tudo, gente, está até na cerveja, viu? Então já são uns 10 litros e isso vem acontecendo por quê, né? Porque basicamente nos últimos 70 anos a gente vem forçando a natureza a nos dar cada vez mais, né, em menor custo. Então basicamente é isso. E a conta disso ela não fecha para o planeta e ela não fecha para a gente. Alguns mercados começaram já a se conscientizar disso bem antes da gente aqui no Brasil. Então a gente está falando aí de um mercado americano, que já tem basicamente, o movimento orgânico tem basicamente 2 décadas, é um mercado de 50 bilhões de dólares hoje. É um mercado que a gente pode considerar como um mercado consolidado. Aqui no Brasil ele é um mercado de 1 bilhão de dólares, mas se você pegar de 2015 para cá, é um mercado que está crescendo 25% ao ano. Então, ou se você empreende em orgânicos, ou se você está pensando em empreender, eu diria que é uma boa oportunidade de entrar agora. E o Clube Orgânico surgiu com essa missão, de democratizar o acesso a alimentos orgânicos de uma forma justa, sustentável e democrática. A nossa trajetória, a gente começou em 2014, participando ainda do programa Shell Iniciativa Jovem, que ajuda jovens empreendedores a tirar o projeto do papel. Entre mais de 1.700 startups inscritas no ano, a gente ficou em 2º lugar no prêmio. Aí em 2015, a gente já lançou a empresa. Logo em seguida do lançamento, captamos um investimento anjo. E aí fomos referência do Sebrae, de logística, 40% só dos alimentos que hoje são produzidos efetivamente chegam na casa das pessoas. No Clube Orgânico, no modelo original de negócio, 100% de tudo que é produzido chega na casa das pessoas. A gente ganhou o prêmio de sustentabilidade, representamos o Brasil no Tech Pro de São Francisco, uma das principais feiras de tecnologia e inovação do mundo. E ano passado, uma vez com o modelo original de negócios de cesta de orgânico validado, a gente inaugurou também um novo caso de negócio que é do varejo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, nosso case, basicamente, é a conexão direta de produtor com consumidor através do modelo de assinatura de cestas de orgânicos. Foi isso que a gente lançou em 2015, e é o nosso produto principal hoje. Ou seja, um produtor produz para um grupo enorme de pessoas. É impacto direto social no campo e benefício direto para o consumidor final. E o movimento que a gente está fazendo agora, que a gente captou uma 2ª rodada agora de Seed Capital, para, enfim, fazer efetivamente a empresa crescer, é montar uma rede de produtores para ir escalar o modelo de negócio de cestas e começar a vender catering, varejo e tudo mais. E na prática, o que significa no nosso mercado? Eu estou saindo de um nicho de 1% do meu mercado, que é o varejo online, e estou indo para atender a mais de 65% do meu mercado potencial. Então, visão super estratégica. Então, a gente está entrando no mercado de trader, onde basicamente hoje os traders eles compram e vendem, compram um portfólio do produtor e revendem ao menor preço possível. E a gente está inaugurando um novo conceito de grader, que é o cara que investe junto com o produtor em tecnologia, metodologia, processos. Para quê? Para que a gente possa resolver o problema do mercado de orgânicos hoje. Hoje o mercado de orgânicos tem basicamente 3 problemas, que é regularidade, qualidade e preço. Quem nunca foi no mercado e falou assim, cara, não tinha nada, ou o que tinha estava meio ruim, ou estava caro demais.
Então são basicamente os três problemas e a gente está montando um projeto agora para justamente resolver essas questões. E o time é esse. Sou eu, Eduardo, dos fundadores, publicitários de formação. Né? A gente fez a nossa transição de carreira aí de 2014 para 2015. Recentemente, né, nessa nova reestruturação, para dentro desse novo modelo de negócio, entrou o Frederico Dantas, que é um estruturador de negócios com mais de 15 anos de experiência. Ele foi nosso mentor em 2014, investidor anjo em 2015, e agora está fazendo a obrigação dele para ser um executivo da empresa, vai cuidar de toda a parte de aceleração produtiva. E uma pessoa que a gente vai anunciar só em março, que é o novo CEO da empresa, que é um empreendedor e líder global de sustentabilidade. Que para a gente é o nosso Alexandre Borges, que ele foi para a Mãe Terra, né? Não sei se alguém conhece o case da Mãe Terra, ela recentemente foi ministra da Unilever. Então, vamos falar de dinheiro, né? Essa é a nossa projeção de vendas não, de lucro. Né? Então a gente começa, modestamente, aqui em 2019 e 2020, né? Com lucros moderados, e aí, como toda startup, escala a partir do terceiro, quarto ano. Então é isso. Obrigado. Essa é a nossa trajetória. Pessoal, a Juliana já está lá fazendo. Vou jogar para aí, vocês entregam para ela. A gente só tem uma regra, tá? Vocês não podem perguntar sobre o meu cabelo. Você empreendeu, né? Não foi isso não, gente. Você podia contar um pouquinho mais como foi essa sua experiência de captação de investimento, como é que você lidou com isso, como é que você fez a abordagem aos investidores, o tipo de plano de negócio que você montou, tipo 50 páginas, 2 páginas, amiguinho? Tá. Vamos lá. Como tem um plano de negócio no programa Chama Seja Mais Jovem, 2014, eu estava empregado ainda quando eu estava participando do programa. Enfim. Ele era daqueles de 50 páginas, tá? Mas eu duvido que eles tenham lido. Tá? Cara, assim, até hoje, tá? Tudo é muito de indicação pessoal. Em 2014, quando eu estava só na ideia, eu já estava conversando com investidores. Então, o Fred, por exemplo, foi um dos investidores anjos. Em 2014, eu já comecei a conversar com ele, passei um ano acompanhando. Aí, em 2015, eu lancei a empresa. Aí, primeiro, eu vendi, eu já tinha mais de uma centena de assinantes, faturava mais de 30 mil por mês, aí entrou o dinheiro. Entendeu? E o processo agora do sítio foi parecido. Primeiro você modela um novo negócio, valida, e aí você consegue captar. Vai jogando. Peraí, eu jogo. Obrigado. Vitor, fala um pouco dessa questão do grader, essa ideia de montar a rede de fornecedores. Fala um pouco sobre esse processo, como é que estão pensando em fazer isso? Exatamente. Assim, fazendo uma analogia muito parecida com montar uma fábrica, né? Porque não adianta nada eu prospectar o mercado se eu não tenho regularidade, qualidade e preço na minha entrega. Então, hoje, o mercado de orgânicos, principalmente em Rio de Janeiro, né, falando, os produtores ainda são muito carentes assim, de inovação mesmo, sabe? Eles são bons produtores, têm histórico, muitos deles já têm mais de 10 anos de experiência ali, mas é um processo muito empírico de cada um. Então, cada um tem a sua própria forma, não necessariamente ela é mais eficiente, controle de custos é algo complicadíssimo para esses produtores. Então, o que a gente está desenvolvendo agora é uma metodologia tem um sistema próprio para isso, para justamente a gente ter um método de produção, vamos chamar assim de produtores clube orgânico, né? Que eles consigam, a gente tenha noção real dos custos, dos ganhos dos produtores e que a gente tenha efetivamente garantia de fornecimento, que hoje, né, é o nosso principal problema. Quando a gente já teve picos de venda, né, ao longo da nossa trajetória, falando dos erros e dos acertos já um pouquinho, e literalmente a gente sucumbiu na questão do produto. Você falou em garantir fornecimento, como é que garante qualidade? São as 3 etapas, né? Primeiro você garante a regularidade, para depois garantir a qualidade, para depois garantir um preço, é um processo. Então, para qualidade? Para qualidade a gente tem enfim, nosso galpão próprio e tudo mais. Se o produtor seguir a metodologia que a gente está aplicando, dificilmente a gente vai ter problema de qualidade. Olá, Vitor, bom dia, sou o Guilherme, sócio da Orientário. Você comentou sobre a relação de ser de marketing e ter decidido empreender. Queria que você comentasse como foi essa quebra de sair de um emprego tradicional, CLT talvez, e empreender,
quão você decidiu sair literalmente do emprego, quando você decidiu sair literalmente do emprego para empreender. Fale dessa mudança. Cara, eu costumo falar muito sobre salário emocional, né? É verdade, faz total sentido, porque, enfim, eu trabalhava em publicidade, agências, né, na área de entretenimento, negócios, e aquilo, durante alguns anos, parou de fazer sentido. Eu trabalhei acho que uns 2, 3 anos ainda, indo trabalhar, sabe, infeliz, basicamente era isso. E eu queria buscar alguma coisa que desse um propósito, que trouxesse essa alegria, né, vamos dizer assim, de que o meu trabalho também estava gerando algum nível de impacto positivo para as pessoas. Então, basicamente, a decisão foi essa. Óbvio, né, o Eduardo estava passando pela mesma, né, que além de ser meu sócio agora de infância, então a gente foi conversando sobre isso, discutindo sobre problemas sociais que de repente a gente podia atacar. Ele já é um grande consumidor de orgânico, então ele que me puxou também para esse universo. E ele falou, cara, não tem nenhuma grande solução que exista, existem oportunidades. A gente começou a estudar, viu um modelo de negócio que fazia sentido tanto para o mercado quanto para os produtores, porque o modelo de assinatura de cestas. E por que é assinatura de cestas e não cestas avulsas? Porque a gente consegue garantir para o produtor uma renda fixa, que é algo que nenhum outro, pelo menos não que eu conheça, trader trabalha, né, com a garantia da compra, que é algo que a gente trabalha. Vitor, eu sou o Renan Rocha, eu tenho uma consultoria de marketing lá na Carioca. A gente já conversou já algumas vezes no WhatsApp. Mas eu sou consumidor, como eu já te falei, já sou orgânico há uns 3 ou 4 anos, e eu vejo que os valores ainda são maiores do que o convencional, enfim, vamos chamar de convencional. Sobretudo, eu vejo também frutas, mais do que verduras e hortaliças, verduras e legumes. Você vê uma tendência desses valores se equilibrarem, ou o orgânico sempre vai ser mais caro? Já existem cases no Brasil, tá? Inclusive o consultor que a gente contratou, por exemplo, para fazer o projeto de desenvolvimento de cadeia produtiva, que conseguem equiparar, ficar muito perto. Tá? Mas isso tem a ver com estruturação de cadeia produtiva. Hoje você pega a cadeia de convencional e já tem toda uma organização de mercado, governo, para esse tipo de fornecimento. As cadeias de orgânicos ainda são totalmente independentes. Então, cada um com sua própria micro-rede, fazendo a sua própria forma. Isso encarece o processo. Então tem a ver mais com estruturação, também de métodos de processo de produção, tá? Do que efetivamente porque é mais caro produzir. É mais caro produzir porque não está estruturado e porque não tem métodos de processo de produção. Mas você vê isso no futuro se organizando melhor, cada vez mais o que é muito local, as parcerias começarem a aumentar e Com certeza, sem dúvida. Já tem muito empreendedor, muito neural que procura a gente para conversar, gente capitalizada, que tem fazenda, que já está começando diferente. A gente está vivendo esse período de transição entre o produtor que faz isso há 20, 30 anos e os novos, que a gente chama de neo-rurais, que é a galera que está indo para o campo em busca de um outro estilo de vida, mas que já vem com uma cabeça de tecnologia, de processos, de métodos, lucro, né? Eu vou fazer esse movimento daqui a alguns anos. Opa! Tudo bem, meu nome é Marcelo Baliceiro, sou da Startup Duro, e tenho 2 perguntas, tá? A primeira é como você lida com a fraude, né? Porque teve um caso no Sul, né, de produtores orgânicos e vendiam como orgânicos e pegaram um cara aí no Ceará local comprando o produto, levando para o local dizendo que aquilo era orgânico. E aí eu vi que lá o governo estava criando um selo de qualidade para esse tipo de produto, né? Então a primeira pergunta é essa. E a segunda, que eu vi que você fala de processo, né, de produção, se você incentiva os produtores a ter equipamento de sensoriamento dentro da produção deles, para garantir a qualidade dentro da produção, né, ligação com ciência, né, todo esse processo aí, olhando a inteligência, né, a parte de inteligência na produção. Tá. A primeira pergunta é sobre rastreabilidade. Eu acho que é isso. É um grande desafio, né, principalmente falando de produtos que cruzam o Brasil, né, então eu estou falando o abacaxi orgânico que é vendido aqui dentro do Piauí,
né? Então, mas tem uma série de métodos e processos para isso, tem a rastreabilidade, existe o selo de orgânico. Aliás, assim, gente, só existe duas coisas, né? Ou que é orgânico e tem o selo, né? Ou que é na feira que você vai lá e compra, o cara tem o certificado, ou o convencional, é A ou B. Então existe o, eu não uso nada, isso não existe. Tá? Então é para o consumidor saber. Então a gente só trabalha com produtores certificados, enfim, busca sempre que possível, né? Não vou no Piauí, mas todos os produtores que são do Rio de Janeiro eu conheço pessoalmente, então a gente visita a fazenda. E dentro dessa metodologia, sim, existem os melhores, existe o melhor método para cada cultura, né, que a gente chama. Então, tem culturas que é por aspersão, por gotejamento, enfim, cada cultura existe demanda um método distinto de irrigação. Eu não sei, acho que ele não. Bom dia, Vitor Chile, sou da startup Vizinhança Colaborativa e eu sou consumidora de orgânico. E é uma luta, né? Porque tem várias listas de WhatsApp e não tem esse processo, até o processo de compra é orgânico, não é um processo dessa forma. Onde está o seu cliente? Você falou que 100% da produção não há desperdício. Há uma concentração maior no Rio de Janeiro, na região, ou ele está mais espalhado, ou está mais na sul? Vamos lá. Para o modelo de safety, né, que é o modelo que é o case da empresa, os clientes estão 70% na Zona Sul. Tá? E 20% Barra de Tijuca, 10% pulverizado. E a gente entrega no Rio de Janeiro inteiro. Somente no Rio. Isso, de segunda a sexta. Somente no Rio, né? Somente no Rio. Esse vai também. Atrás. Depois tem ela aqui. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou profissional migrando de carreira, estou com uma startup recém-criada, chamada Numbus, na área de crédito e empréstimos. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade complementar a pergunta do colega ali, em relação a essa questão do agrotóxico, que, querendo ou não, a agricultura não iniciou com esse processo, né? E foi uma evolução, querendo ou não, tecnológica, para gerar produtividade. E o orgânico, ele retira o agrotóxico da cadeia produtiva. E, a partir do momento que o agrotóxico entrou para gerar produtividade, e aí uma provocação, como seria possível nivelar os preços se o agrotóxico tem justamente o aumento da produtividade? Isso é realmente possível? Com outras tecnologias ou uma coisa mesmo que fica muito no papel e que não... Eu acho que são duas ponderações, né? Primeiro hoje se produz muito, mas 1/6 da população mundial passa fome. Então, você produzir muito não significa que a sua distribuição está sendo eficiente. Tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de ponderação para todos, né? E o segundo ponto, tem até estudos da ONU hoje em dia que relatam que o futuro da alimentação humana está na agricultura familiar orgânica. Hoje, 70% de tudo que é produzido no Brasil já é de agricultura familiar, seja ela convencional ou seja ela orgânica. Então, é muito mais uma questão de você mudar o processo do que efetivamente você não ter produto ou não ter gente para produzir. A gente tem gente para produzir e a gente tem produto já. Uma questão só de melhorar o modelo. Perfeito. E a pergunta que eu queria fazer é justamente para esse futuro aí, esse futuro anúncio de março, né, do CEO. Pela apresentação, eu entendo que a empresa ela vem fazendo dever de casa, ou seja, ela tem um produto que vem crescendo, vem tendo algum tipo de tracionamento, os fundadores estão, pelo que eu entendo, engajados na empresa, e vem a decisão de colocar um CEO, ou seja, você, de certa forma, entregar aí um negócio para uma outra pessoa. Queria entender o porquê dessa decisão, independente de saber o nome nada disso, mas o porquê da decisão de entregar o cargo de CEO para uma outra pessoa. Foi uma decisão complexa, né? Pode imaginar. Mas assim, o que eu quero está aqui, né? Eu coloquei ali. Aqui, cara.
E sozinho, só eu e o Eduardo, a gente não estava mais conseguindo, né? A gente conseguiu lançar esse produto vende, ele tem lá o lixo de mercado, faturamento regular nos últimos anos, tranquilo, as contas se pagam para funcionar tranquilo, assim. Mas a gente chegou no momento que a empresa era isso, né? E aí a gente vai renovar, remodelar, crescer, captar dinheiro num outro patamar que a gente nunca tinha feito, e a gente precisa de pessoas. Então, dentro desse meio, né, de indicações e tudo mais, a gente, enfim, foi conhecendo e montou uma nova diretoria. Então, basicamente foi isso. E pegou as melhores habilidades de cada um dentro de uma nova composição societária. Eu ser um fundador não significa que eu sou um exímio gestor financeiro, eu sou um exímio gestor de recursos, eu sou um exímio articulador com investidores. Entendeu? São competências distintas das competências de um empreendedor, por exemplo, que eu poderia continuar fazendo ou focar no que eu sou bom. Tem? Acho que elas levantaram a mão? Eu queria fazer mais uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Tudo bem, meu nome é Zé Maurício, eu sou empreendedor desde 20 anos, eu vou fazer 44. Então, eu trabalho no ramo de decoração de alto padrão, que é produto de acabamento e revestimento. Eu vejo pela startup, pela Workday, né, a gente conversa muito, vocês têm um público seleto, como o meu. Vocês não atingem vários nichos de mercado. Eu digo, vamos dizer assim, classe média, alta, porque o orgânico é caro, né? Ele é caro não pelo valor, porque tem o valor dele, mas eu digo numa concorrência geral. Vocês têm, eu tenho esse desafio direto, desde que, pelo menos quando a crise começou a pegar, de tentar buscar novos mercados e dar oportunidade às pessoas que talvez não tenham uma renda abundante de poder acessar esses produtos. Vocês têm alguma estratégia em relação a isso? A nossa estratégia é desenvolver a cadeia produtiva a ponto dos preços baixarem. Tá? Mas existe uma outra coisa que é percepção de valor. Tá? Existem mercados mais consolidados que fazem isso muito bem. Né? Você pode pegar o mesmo modelo de carro, 1.0 ou 1.8. 1.8 é mais caro, 1.8 é melhor, você entende isso. Né? Um produto orgânico tem muito mais nutrientes do que um produto convencional, por exemplo. Então ele é melhor, basicamente, não é só que não usa bem, é simplesmente melhor para você. Você come menos, você emagrece, você fica melhor. Só que eles aparentemente são a mesma coisa, não são. Né? Então, e a mudança lá dentro não está. Então é uma questão de valor. Né? E hoje, assim, para jovens adultos, né, pessoal de 30 para frente, às vezes você ainda precisa explicar a diferença de que o orgânico é melhor. Né? Mas com de 15, com de 19, eles já estão vindo. Então a gente já vai ter uma nova entrada de um público consumidor muito forte. Vai ser uma nova geração. Exatamente. A gente pode botar no slide do gráfico? Isso. Eu vejo, assim, o que me causa um pouco de desconforto quando olho para um gráfico assim, é que você começou a sua história em 2014, agora em 2019 você teve um resultado de 1.486 de lucro, então você praticamente empatou, né? 1 milhão, né? Vamos empatar, não. Aí 1.486? É 1.000 mesmo. É 1.000? Existe uma escala radicalmente diferente aí, né? Você tem uma ajeitada aí no gráfico para ele ficar no formato taco de golfe, né? Mas hoje você empata. Na previsão 2019 você empata. Com base em que você argumenta para poder chegar em 2022, daqui a 3 anos, com 15 milhões? Vamos lá. Começa aqui. Assim, começa aqui. De valuation, né? Vamos lá. Começa aqui, né? Hoje eu empato porque basicamente meu modelo de negócio eu atendo a 1% do meu mercado potencial em uma cidade. Né? Então eu posso atender 65% do meu mercado potencial. Então existe uma escala gigantesca aí que a gente já ganha em termos de mercado. Existe também todo o processo de estruturação que está sendo feito esse ano, né? Estruturação de um galpão, compra de equipamento, tudo isso está nesse número daqui, por isso que empata. Uma vez feitos esses investimentos, né, você tem que trabalhar a escala
né, de processos e de vendas, basicamente isso. Então, o desafio passa a ser muito menos de infraestrutura e muito mais comercial. Então, o desafio é comprovar essa atração que vocês acham que tem. Exatamente. E se você pudesse voltar a alguma coisa, o que você mudaria? Eu mudaria, assim que eu captei o investimento anjo, eu parei de captar. Eu fiquei um ano e meio achando que eu ia conseguir ir sozinho. E aí vim crescendo, aí acabou o dinheiro, eu falei, vou sozinho agora. Mas caiu. Eu fiz assim, ó. Opa, motivei de novo. Eu vou pegar um pouco na linha da pergunta que o nosso amigo fez, eu também fazer essa pergunta do gato, e aí eu vou complementar com outra pergunta. Aí você está dizendo que você vai bater em 2019, 1.486, vai fazer teu even aí. Então, basicamente, você vai ter que ter uma atração absurda, né? Como é que vai ser a tua atração? A gente está falando agora de comercial, né? Porque se é atração, a gente tem que ir para sales. Como é que vai ser essa tua atração? Como é que é a tua estratégia? O que você está pensando para conseguir essa atração toda aí de conseguir aí nossos 7 dígitos? Primeiro, existe um conceito que a gente acredita que existe muita demanda reprimida. Porque hoje você vai no mercado e você não encontra produto. Também tem gente querendo comprar e não tem produto. Então, essa é a primeira premissa do que a gente acredita que vai ser mais fácil de escalar. E depois, o segundo problema que é, beleza, você vai vender o produto, porque você tem a premissa de um mercado ainda retraído, mas um mercado com potencial de crescimento, mas você precisa ter produto. E o que a gente está fazendo é desenvolver os produtores. Você não desenvolve os produtores em um ano. Você desenvolve em 2, 3, 4. Então, quanto mais desenvolver os produtores, melhores os produtos eu vou ter, o maior portfólio, a melhor qualidade e, consequentemente, o acesso. Mas a tua ideia é que essa demanda realmente vai ser empurrada para você? Ou qual vai ser o gatilho? Porque eu penso o seguinte, ok, a gente tem um mercado de orgânico, mas como é que eles vão cair no clube orgânico, entende? E você vai ter que ter uma entrada muito grande, ainda que existe uma demanda reprimida, o pessoal tem que falar, tá, cadê o clube orgânico? Não vim aqui, não conheço. Já comprou de algum trader de orgânico na vida? Não. Sim, você vai lá, você encomenda 20 produtos, quando o caminhão chega, tem 10. Desses, uns 2 você nem pode comercializar ainda. Então existe um problema enorme para o varejo trabalhar esses produtos hoje. Esse é um mercado que, assim, não tem ninguém fazendo direito. É a grande oportunidade, que eu acredito. E a grande oportunidade está nessa regularidade, está nessa qualidade de serviço, que é o que a gente está montando agora. Então a sua ideia é basicamente trabalhar o recurso que a demanda vem. Exatamente. A última. Pode ser, pessoal? Pode voltar na missão lá? Nossa missão é democratizar o acesso à alimentação do campo. Primeira pergunta, qual é o seu público? Da classe A, B, C, alvo, como mais compra? Mais compra é B. Então, como você fala, democratizar o acesso, como você pensa que conseguiu acesso ao cara da classe C, D, um cara tipo... Assim, porque todo mundo, essa classe está acostumada com a feira, uma feira de terça, de quarta, de quinta, com o cara da Kombi que passa lá e o cara não tem acesso ao orgânico. Como chegar nesse cara? Esse é um grande desafio. Assim, democratizar passa primeiro por acesso, é de estar no lugar. Acho que esse é o primeiro desafio dos orgânicos, é você estar presente. Vamos te dar um outro exemplo. Eu só entrego segunda e terça hoje, em sexta. Entendeu? Então ela não é acessível para quem não pode receber segunda e terça. Então eu teria que ter uma escala para pegar quarta, quinta, sexta. Então tem N desafios aí no mercado, né? Primeiro é de estar presente, igual a Coca-Cola. Você vai trabalhar com Coca-Cola. Então, se uma vez que o orgânico esteja lá, ele já está mais acessível. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é preço, cara. Preço é processo de estruturação de cadeia, entendeu? Controle de qualidade, uma série de coisas. Agora, se você for contar centavinhos, não sei se eu vou conseguir chegar na classe D, entendeu? Na classe C eu acho que vou, sinceramente. Mas na classe D talvez não. Tem que estudar a educação. Exatamente. Entender o que é.
É complexo, né? A pessoa acha que é mais caro comprar um alface orgânico, mas ela gasta, sei lá, R$15 comendo um lanche com salgado com Coca-Cola. Entendeu? Onde é que está o valor? Onde é que, não, o que é valor para a pessoa? A gente não consegue. Cada um é de um jeito. Então, o lance também da estética, do alimento também? Tem, mas assim, o que o mercado faz um filtro muito grande, né? Por que 40% não chega na casa das pessoas? Porque lá no produtor de batata tem um molde, cara. Uma esteira com molde, a batata vai passando e o que é feio vai pro lado, entendeu? Entendeu? Não chega no mercado que é feio, mas ele existe também no convencional. Isso é uma questão de. É sério, assim, a gente, as pessoas pagam mais caro por todos os convencionais, mas eles têm todos iguais. Assim, gente, agradecer de novo o Vitor, uma salva de palmas. Pessoal, só passar a apresentação. A gente vai dar um recado final aqui. A gente vai passar uma avaliação para vocês do evento. Eu pedi, por favor, que vocês respondam ela quem puder, aí perder um tempinho rapidinho, que vai ajudar a gente a conseguir também apoiadores, patrocinadores para o evento, isso ajuda bastante a gente. E o feedback é sempre bom, o que a gente pode fazer diferente. Esse modelo de evento é um modelo global, não foi a gente que inventou, isso acontece em várias cidades do mundo todo, e é realmente esse o objetivo assim, de troca. Eu acho que foi bacana, agradeço a todos os mentores, empreendedores que ajudaram aí a fazer essa troca. Eu acho que acaba que a gente absorve sempre um pouquinho aí de cada pitch, aí, de cada apresentação. Agradecer mais uma vez o Vitor e a Juliana. E como você pode nos ajudar? Quem tiver interesse em ter uma marca ou quer ser patrocinador, apoiador, vou até agradecer aqui, não sei se vocês viram o banner lá da frente, da JL Impressões, que é até do colega Vitor, e assim, é o primeiro Vitor, desculpa ali, Vitor 3 vezes, do Igor ali, que sempre ajuda nos eventos de empreendedorismo aqui da gente. Então, quando vocês precisarem de material gráfico, qualquer coisa assim, ele foi o nosso primeiro patrocinador. Então, ele fez de graça o banner pra gente, para ver, vai viabilizar o banner. Então, agradecer mais uma vez ao Igor, porque isso ajuda muito assim, a comunicação visual. Então, a gente sempre usa os materiais dele, então recomendo. Então, quem quiser, tiver interesse de ajudar de alguma forma, assim, coffee, um apoio de alguma forma, expor a marca, e a gente sempre está ajudando também a divulgar. Tem lista de e-mails de todo mundo aqui, se quiser mandar um e-mail, enfim, a gente tem algumas formas que a gente tem numa tabela aí para patrocinadores e apoiadores, a gente não ganha dinheiro nenhum com isso, gente, a gente está botando dinheiro, a gente gasta dinheiro para fazer isso aqui. Então, quem quiser ajudar também para fazer parte dessa rede, vai ser ótimo contar com vocês. E aí, o próximo evento, a gente não tem data certa, mas até o final da semana a gente vai mandar o evento do mês que vem para vocês. Provavelmente vai ser aqui, se o Alexandre liberar, nós chegamos na hora certa, mas a gente vai mandar a data para vocês. E aí, quem tem interesse em aplicar para ser uma startup que se apresentou aqui, como a Juliana se apresentou com o Orquei e o Vitor com o Clube Orgânico, pode mandar para esse link aí, e a gente faz sempre a avaliação de startups. Então, vamos dizer assim, não entra qualquer coisa também. A gente quer que traga pessoas que realmente têm já pelo menos alguma trajetória legal, eles já passaram por investimentos, já tem desafios aí que eles já passaram e pode compartilhar com a gente. Eu acho também é legal falar, por mais que a pessoa não esteja aqui, você pode mandar para algum colega o formulário de aplicação, a gente depois vai avaliar. Se possível, a gente vai dar o feedback, por que não está sendo chamado nesse momento, ou uma fila, já que no evento só podem no máximo 2 pessoas em regra. E é isso, pessoal. Aí tem o link, se vocês quiserem anotar agora, mas aí tá os nossos contatos também estão aqui, o e-mail, se quiser, quem quiser mandar e-mail. Tem o meu telefone, mais o telefone aí, se eu não me engano, é do Matheus. Só para lembrar ali, alguns dos critérios de avaliação que a gente tem aqui são startups com no máximo entre 3 e 4 anos de vida aí e gerando receita, né? Então a gente não quer o 99 táxi, que o cara é unicórnio, não tem porquê ele... Seria legal ele dar aqui, mas eu acho que não é o intuito. Mas a gente também não quer o cara que está com a ideia ainda muito crua, né? Que está começando agora. A gente quer um cara de trajetória, de resultado, que possa realmente gerar essa interação, né? Mostrar que ele tem experiência com a trajetória dele e não ficar respondendo pergunta ainda muito inicial. Por que você não escala? Por que isso? Por que não aquilo? É para gerar insight realmente. É isso, pessoal. Agradeço vocês aí pela participação. Espero o feedback de vocês e conto com vocês na próxima edição. Um abraço. Gente, livre para networking, tá? Pode ficar ali fora, aqui dentro. O Caruso liberou. Gente, cadê o Caruso? Vamos bater a foto todo mundo aqui. Pessoal, quem tá pode bater uma foto aí de todo mundo aqui no canto assim?
Vem todo mundo aqui também. A gente bate aqui. Podia todo mundo virar para a câmera também. Tudo pra lá na porta, lá na porta. Pessoal, último recado aqui. Quem não conhece a fábrica de startups, o Carlos vai falar aqui agora, porque ele vai levar o pessoal para fazer um tour pela fábrica aí, para vocês conhecerem o espaço também. Galera, só vou pedir que não alimente os animais. Para a gente passar por dentro da área de residentes, fazer um pouco de silêncio, porque as pessoas estão trabalhando. Mas vamos começar aí pelo lounge, onde vocês entraram, e a gente faz um tour, beleza? Matheus, vou te dar o cartão agora. Me chama que eu te passo o número dele lá. A gente vai ficar tirado. Ei, Matheus vai bater a foto? Vamos ficar conversando. Vai. Obrigado, pessoal. Essa câmera aí é a câmera que você depois que a gente vai fazer também, acho que é legal a gente passar um agradecimento também bem vocês mandam um e-mail por vocês divulgando o link de como foi o evento, vocês só repassar.
Sim.